Seja muito bem-vindo ao Cantinho Teológico. Meu nome é Gustavo Luiz. Quero falar um pouco mais sobre a criação da parte de Deus, baseado naturalmente na palavra dele, dentro da perspectiva hebraica. Para tanto, estou oferecendo, através da plataforma, o texto hebraico, bem como a versão em português, para que a gente possa caminhar de uma forma mais tranquila, mas sempre atenciosa, prestando atenção em alguns versículos, quando não textos, que são essenciais para a devida compreensão. Quando a gente trabalha o versículo de número um, a gente tem algumas ideias que nem sempre correspondem com o propósito autoral. Para você ter uma ideia, no princípio criou Deus os céus e a terra. Um estudioso da área do Antigo Testamento, que recentemente estava dando aula no seminário de Dallas, Bruce Waltke, ele vai mencionar que esta expressão princípio, conforme está aqui destacada, e no hebraico, princípio é justamente aqui, ó, Bereshit, se refere, na verdade, a todo o evento criado. Como assim? Ora, se refere aos 6 dias da criação e não algo anterior aos 6 dias, nenhuma parte do primeiro dia. Embora haja quem afirme que Gênesis 1, versículo 1, funciona meramente como o primeiro evento da criação, em vez de um sumário de todo o relato, a gramática comprova que tal interpretação é improvável. Desta forma, quando a gente faz a leitura do texto hebraico, Bereshit bara Elohim et hashamayim ve'et haaretz, no princípio criou Deus os céus e a terra, trata-se todo o evento criado, ou seja, os 6 dias da criação. Lembrando que o Bruce Waltke é alguém especializado nesta área e tem oferecido uma contribuição através de suas inúmeras obras, obras de peso, inclusive. Os que mantêm esse ponto de vista creem que Gênesis 1, versículo 2, esclarece o versículo 1 e 1. Isto é, Deus cria a terra como uma massa informe, e Martim Lutero, argumentando em prol deste ponto de vista, disse: céu e terra constituem as massas cruas e informes anteriores a esse tempo. Discussão à parte, nós podemos avançar um pouco mais porque aparece a palavra Deus no texto bíblico. Nós temos a ciência de que Deus não é um nome, e sim um título. Temos aqui Elohim no hebraico. Observe que Elohim é a forma plural no hebraico para denotar o quê? A majestade de Deus. Este nome vai representar a atividade em relação à transcendência à criação. Nós podemos falar alguma coisa mais sobre Elohim, mas é importante que todas as vezes, já que a gente sabe que o termo, como termina em im, se refere a plural e não singular, como é que a gente chega a traduzir Deus e não deuses? Como poderia fazer, gramaticalmente falando? É que toda vez que vai se referir a Deus, conforme nós colocamos no singular, no sentido ao Deus eterno, ao Criador, ao Adonai, que é o nosso Senhor, o verbo vai estar, por exemplo, no singular. Se fosse uma referência a deuses, já que Elohim é plural, gramaticalmente deveria haver uma concordância. No princípio, criaram deuses, ou os deuses criaram, mas aqui não. Aqui sempre vai se encontrar, por exemplo, o verbo, quando não o adjetivo, no singular, que vai se referir à pessoa de Deus,
como nós nos referimos comumente. Uma outra coisa que a gente precisa analisar de uma forma bem sucinta é o verbo bará. Isto mesmo, temos aqui Bereshit bará, que no hebraico já está destacado, que foi traduzido como criou. No princípio, criou Deus os céus e a terra. Note que bará, eu vou deixar uma vez mais destacado, é um verbo télico. E você sabe o que é um verbo télico? Bom, o verbo télico ele se refere ao ato completado da criação. Nós temos verbos télicos como morrer ou vender. Eu sei que muitos verbos denotam a atividade divina de trazer a criação à existência, mas bará vai se distinguir por ser usado exclusivamente para Deus. Somente Deus pode bará, isto é, criar. Desta forma, bará essencialmente não significa criar do nada, mas é um verbo somente utilizado para Deus, porque somente Deus pode criar. Mas voltamos aqui a esse verbo télico que eu acabei de mencionar. Nós demos o exemplo como o verbo vender ou morrer. Só vai encontrar significado no fim do processo. Se eu vou vender de repente, estou pegando de uma forma aleatória esta revista, só vai, eu vou vender, só vai fazer sentido, só vai completar é, somente no final, o significado no fim desse processo da venda. Da mesma maneira, é o verbo morrer. Uma coisa é a morte, mas o verbo é morrer. A gente vai conjugar aqui o verbo eu morro, tu morres, ele morre, e assim por diante, mas o termo, nesse caso aqui, para bará, por ser um verbo télico, é a ideia de criar. Mas criar só se refere a um ato completado da criação. Quer ver um exemplo? Quando você vai para Deuteronômio capítulo 4, versículo 32, Salmo 89, versículo 12, e outros textos como Isaías 40, versículo 26, além de Amós capítulo 4, versículo 13, quando você começa a ler estes versículos, você começa a entender. Por isso, não pode significar que no princípio Deus começou o processo de criar os cosmos. E sim, esse no princípio compreende todo o processo. É o que nós temos, por exemplo, da parte de Bruce Waltke, dando-nos uma explicação maravilhosa e que vai realmente fazer todo sentido dentro da questão linguística. Mas eu poderia continuar falando bastante sobre a criação, todavia, eu quero terminar com uma expressão, os céus e a terra. Observe que aqui diz, no princípio, criou Deus os céus e a terra. Nós temos Bereshit bara Elohim, et. Esse et não é traduzido no hebraico, pelo menos do hebraico, para nenhuma língua, está aqui apenas para sinalizar que o objeto direto está à frente. Logo, Hashamai, Ve'et, Haaretz, ou seja, uma vez mais indicando que o objeto direto Hashamai, os céus, e aqui está indicando o et, ve'et, e a terra é também o objeto direto. Note que quando a gente vê esta expressão os céus e a terra, esta porção representa o cosmos, significando o universo organizado do qual vive a humanidade. Em todo o uso do Antigo Testamento, esta frase funciona como um composto em referência ao universo organizado. No princípio criou Deus os céus e a terra. Nós temos muita coisa ainda para falar no tocante
a criação, capítulo 1, capítulo 2, mas vamos deixar para outros vídeos, porque realmente é pano para manga, mas é um tempo que a gente tem bastante para aprender com a palavra de Deus. Que Deus possa lhe abençoar rica e abundantemente, e espero que você continue fazendo os seus estudos, as suas anotações, e se porventura tiver alguma dúvida, pode deixar no comentário e em tempo hábil a gente vai se debruçar sobre a pergunta e oferecer uma resposta, que é na forma de comentário ou ainda através de um vídeo para responder quando não dirimir alguma dúvida.